Coloca no chat, gente. Vocês estão escutando bem? E retornando à nossa reunião, né, que a gente teve as férias de julho, e agora é a primeira do segundo semestre, para começar com essa reunião excelente, de ponta, com três grandes nomes da odonto, da medicina do sono, da otorrinolaringologia, da cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu acho que esse tema que hoje aborda a expansão da maxila é um tema muito interessante e novo dentro da medicina do sono. Então, eu acho que como primeira reunião do segundo semestre vai ser maravilhoso e tomara que todo mundo consiga entrar também em casa. E vamos começar com a doutora Carolina Marins, que é doutoranda em ortodontia, mestrado em Ciências pela USP, tem capacitação em odontologia do sono pelo Instituto do Sono em São Paulo, certificada em odontologia do sono pela ABS, é professora convidada da UF, da Universidade Federal Fluminense, especialização em ortodontia, especialização em DTM, residência em ortodontia. E ela vai começar com a nossa aula de abordagem multidisciplinar da maxila na apneia. Obrigada, Carol. Obrigada, muito obrigada, Lu, muito obrigada a todo mundo. Assim, queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou achando assim, um evento super. Eu acho que assim, a gente teve ótimos presidentes de liga sempre, né? Mas eu acho que a Lu, os eventos em restaurantes, ela subiu, né? O patamar das reuniões. Eu lembro que as reuniões eram bem, né? Ia pouca gente e tal. Eu acho que com essa coisa de fazer um evento em restaurante e tal, ficou assim, parabéns pela organização. Estou muito feliz segundo semestre. Muito obrigada para Equality Saúde, né, por ter, enfim, para a gente. E aí, pessoal, muito obrigada também pelos nossos participantes, Henrique e Lucas, que vão falar disso. E eu queria começar falando para vocês que esse, na verdade, é um capítulo muito diferente, né, do que todos vocês estão acostumados aqui nos eventos de sono, né? A gente tem aqui uma plateia super multidisciplinar. E isso faz parte de um capítulo da odontologia do. A chave agarrou lá, fiz uma merda. Na hora tem um urucubaca mesmo. Botei a chave tetra, fechei o portão, aí meti a chave tetra, então eu meti a chave tetra do portão ali debaixo da escada. Ela está exatamente mentira. Tratamento da apneia do sono. E não é só a expansão da maxila, tem a cirurgia ortognática, tem os tratamentos ortodônticos na infância. Então, tem muita coisa que o ortodontista sempre fez, mas que agora a gente viu que repercute muito bem no sono, que dá para tratar o sono. E o que assim, puxando a sardinha para o meu lado, acho que é interessante nesse tipo de tratamento? Porque, na verdade, consegue. Primeiro, eles têm um caráter um pouco mais curativo, né? A gente conhece por aí, CPAP, AIO, são tratamentos de controle. Você controla o paciente enquanto ele está usando. Isso não. Isso ao mesmo tempo que vai tratar um pouco da apneia, a gente vai ver até que nível vai tratar a apneia. Também vai corrigir forma, anatomia, função, vai ter também o benefício odontológico, né? Que é uma indicação de tratamento ortodôntico. Então, assim, eu acho que é um tratamento que, se a gente, como especialista em sono, souber identificar e indicar para esse paciente, mesmo que seja como uma terapia coadjuvante, mesmo que seja como uma associação de tratamentos, eu acho que é extremamente interessante. É por isso que eu trouxe esse assunto para vocês hoje e vou tentar explicar para vocês como que vocês vão diagnosticar e como vocês vão conseguir indicar isso para os pacientes no consultório do dia a dia. Então, esse é o intuito da minha aula. Então, acho que já
Tem a cara lá da. Parece a Larissa. Então, eu queria começar essa aula apresentando um caso. Eu sei que é diferente, né? Normalmente, em aula de sono, a gente nunca começa apresentando um caso. Mas eu queria apresentar a Ana Júlia para vocês. A Ana Júlia é uma paciente que foi tratada por uma parceria. Se você, todo mundo conhece aqui, né, a residência do Gafre, né? A gente tem uma residência em medicina do sono, um R4, onde muitos daqui já participaram, né? O Zé e todo mundo. E eu faço parte eu sou a dentista, eu e a Carmen somos as dentistas que trabalhamos no Gafre, que a gente avalia esses pacientes. E lá na UF, a gente tem a primeira disciplina de odontologia do sono para graduação. É uma optativa, foi realizada em grupo, a gente acabou conseguindo fazer essa disciplina optativa lá. Então, a gente tem uma parceria. Os pacientes aqui, eles são vistos do ponto de vista médico, fazem polissonografia, tem toda a avaliação. E lá na UF, eles são tratados. A gente faz a IO, se tiverem pacientes para encaminhar. E a gente também faz os tratamentos ortodônticos, ortopédicos da infância e do adulto. E aí, a Ana Júlia, ela chegou no Gafre, ela chegou lá no hospital com muitos sintomas. Então, ela tinha sintomas de ronco, respiração oral, ali tá em cima, né, o negócio. Apneia presenciais, enuresia noturna, que é a criança que faz xixi na cama até depois de 6 anos, né? E ela tinha muitos sintomas que, assim, impactavam muito a vida dela. Ela era muito sonolenta, ela dormia na sala de espera, ela dormia na aula, na escola, nas festinhas, ela dormia o tempo todo. Ela vivia dormindo, era isso que a mãe dela falava. Até pensar, tipo, ela tinha muita fadiga e um déficit de atenção. Óbvio, não conseguia prestar atenção na aula, né? Por conta de todos esses sintomas. E aí, peraí, gente, deixa eu só tirar isso aqui que tá. E aí, a gente, ela chegou, o não está funcionando direito, né? No ambulatório e com uma apneia. E aí ela foi diagnosticada com apneia grave, né? A gente sabe que para crianças o índice de apneia por apneia, ele é diferente de menos até 1, né? A gente não tem apneia de 1 a 5, a gente tem apneia leve de 5 a 10, muda mais que 10 grave. A Júlia tinha um índice de apneia por apneia de 10,36, uma apneica grave. E, obviamente, ela foi submetida à dentoncilectomia, que é o tratamento de escolha para a apneia infantil, na infância, né? Então, ela foi submetida. E aí, eu trouxe para vocês uma revisão sistemática com meta-análise que explica que as crianças, após dentoncilectomia, elas muitas vezes continuam apneicas. E quantas por cento dessas crianças continuam apneicas? Aqui, por esse estudo, ó, em ambos os grupos, 56% das crianças, em média, continuam apneicas após a tonsilectomia. E aí, obviamente, a gente revê, né? A Ana Júlia voltou ao ambulatório do Gafre para fazer o pós-cirúrgico dela. E ela continuava com os sintomas. Ela tinha melhorado um pouco do ronco, da apneia e da respiração oral, mas ela continuava com os sintomas diurnos. Ela continuava muito hipersonolenta, com déficit de atenção. E aí a gente refez a polição da Ana Júlia, né, para ver como é que ela ficou depois. E ela realmente melhorou muito da apneia. Ela foi de um índice de 10,36 para um índice de 3,54, mas ela continua apneica. Ela passou de uma apneia grave para uma apneia leve, mas continua apneica. E a gente começou a pensar, mas por que a Ana Júlia não melhorou desses sintomas, né? Por que ela continua com sintomas de hipersonolência? Então, a gente viu aqui, ó, eu não sei se é por conta disso, mas o índice de despertar dela não melhorou com a cirurgia. Ela melhorou do índice de apneia, mas não melhorou do índice de despertar. E aí eu trouxe esse consenso para vocês de como tratar essas crianças com apneia residual, que é justamente essa criança que fez a tonsilectomia e continua apneica depois do tratamento. E aí eles mostram, né, no consenso, que a gente tem que diagnosticar essas crianças. Então, a gente tem que ver crianças com índice de apneia e hipopneia maior que 1, com sintomas, ou maior que 5.
O caso da Ana Júlia, ela tinha maior que um, e com sintomas, né? E quais são esses sintomas? O que a gente tem que perguntar para uma criança que tinha apneia e continua, né, depois de odontossectomia, para ver se vale a pena a gente continuar tratando essa criança? Ronco, respiração oral, enurese noturna, déficit de atenção, fadiga crônica, problemas comportamentais, a gente sabe que tem uma relação muito grande com hiperatividade, TDAH, sono fragmentado e hiperatividade. E o que fazer com esses pacientes? É um tratamento multidisciplinar, obviamente, né? Mas aqui tem o dentista, ó, que também está nesse escopo de tratamento. Então, o que a gente vai fazer com a apneia residual da Ana Júlia? E aí eu coloquei esse quadrinho para vocês também, puxando sardinha aqui pro lado da odontologia do sono, que a gente vê que, assim, existem muitos tratamentos para apneia do sono, mas que nesses tratamentos, muitos, o dentista está inserido. Então, o dentista está inserido aqui, ó, nos tratamentos ortodônticos da infância, no AIO e nas cirurgias ortognáticas. Então, tem vários tratamentos em que o dentista pode... Na verdade, a gente tem 6 tipos de tratamento para a apneia do sono que a gente pode indicar, tá? Fora 6 contando com a AIO. E quais são os tratamentos ortodônticos, ortopédicos na infância que têm repercussão na apneia do sono? A expansão da maxila, tração reversa da maxila e propulsor mandibular. Eu não vou conseguir falar de todos, obviamente, né? Porque o tempo é curto. Mas queria mostrar para vocês o mais imponente deles em relação à índice de apneia e hipopneia, que é a expansão da maxila. A expansão da maxila em crianças, ela é chamada de ortopédica, porque ela é feita dessa maneira. A gente coloca o IRAX, que é esse aparelho, tem vários modelos de aparelho, mas esse aqui é o IRAX. A gente começa a ativar o aparelho e ao ativar esse aparelho na criança, a gente não tem uma expansão dos dentes. A gente tem o rompimento da sutura palatina mediana. Por quê? A criança tem uma sutura palatina mediana pouco imbricada, só justaposta. E eu consigo, só com a força do aparelho, e essa força do aparelho apoiada em dentes, eu consigo romper essa sutura. A gente vê isso em radiografias e tomografias. E aí a gente avaliou, a Ana Júlia voltou para mim, né? Aí nessa parte que a Ana Júlia chegou em mim, a gente avaliou a Ana Júlia, ela nem parecia tão respirador oral assim, né? Se você olhar, não é aquela característica respirador oral, mas ela tinha uma atresia maxilar que também não era severa. Se eu pegasse a Ana Júlia no meu consultório, sem saber do histórico dela, de sono, de apneia, eu não indicaria nesse momento uma disjunção para a Ana Júlia. Eu vou mostrar para vocês como avaliar a atresia maxilar, mas a Ana Júlia, vocês vão ver, ela é muito discreta em relação à atresia, mas ela tem uma certa indicação. E pelo histórico dela, da questão da apneia, sabendo que ela ainda tinha uma apneia, a gente resolveu indicar o tratamento para ela. Esse tratamento foi feito na UF, tá? No pessoal da ortodontia da UF. Ela é uma paciente, né, da faculdade. Essa aqui é uma outra característica dos pacientes que têm atresia maxilar. A gente chama de corredor, espaço escuro no corredor bucal. Quando ela ri, olha como tem aqui, ó, um espaço escurinho, tá vendo? Ela não mostra dente até lá atrás. Ela tem um espaço escurinho na lateral. Essa é uma outra característica que a gente pode olhar no paciente. E o palato ogival, que a Ana Júlia não tem palato ogival. Que normalmente os médicos olham, né? O pessoal que vai olhar, olha palato ogival. A Ana Júlia não tem palato ogival. Mas tem atresia maxilar. Então a gente colocou, aliás, a Adriana Cury, que é minha orientadora hoje em dia do doutorado, colocou o disjuntor lá na UF, fez a disjunção. Aqui a Ana Júlia, 3 meses pós-disjunção. 1 ano pós-disjunção, a gente manteve o disjuntor na boca para manter essa contenção, porque, na verdade, se você tira o disjuntor antes de tratar a ortodontia, volta, né? Ele fica atrésico outra vez. E repetimos os exames da Ana Júlia. Então, isso aqui é a polissono pós-adenotonsilectomia e a polissono pós-disjunção. Então, ela relatou uma melhora muito grande dos sintomas. Eu até tenho vídeo da Ana Júlia, mas não dava tempo de passar. Ela tá super bem na escola e tal. E por que a gente acha que isso aconteceu? Porque agora sim, o índice dela, que era de 13, quase 14, né? Foi para 6. E aí a Ana Júlia conseguiu melhorar dos sintomas. É óbvio que não é só a disjunção, né? Foi o tratamento em conjunto, as duas coisas em conjunto. E o índice de apneia e hipopneia, que estava, né, 3,54 pós-cirurgia, foi para 1,1. A gente acha que esse ponto 1 é porque ela ainda estava com o aparelho na boca, porque tem estudos dizendo que se você tira o aparelho, o índice fica ainda melhor. Então, a gente considerou que a Ana Júlia, ela teve uma cura parcial
por enquanto, né, da apneia. Ela está bem melhor do ponto de vista clínico e tal. Então, é um tipo de tratamento que eu acho extremamente interessante, porque tratou na Ana Júlia várias questões ao mesmo tempo. E para a gente perceber o impacto disso, né, numa literatura, isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, feita pelo pessoal do Canadá, Fernando Almeida. O que a gente vê? Aqui, esse primeiro grupo de estudos, ele pegou pacientes e avaliou com polissono de 4 a 6 meses e ele encontrou uma redução de 9 no índice de apneia-hipopneia. 9, a gente consegue tratar pacientes apneicos graves, né? Crianças graves. Então, é uma repercussão interessante. Quando a gente avalia os pacientes 4 semanas, um mês depois, uma redução de 5,35 no índice de apneia-hipopneia. E um ano depois, a gente teve uma redução de 11,29 no índice de apneia-hipopneia, dito pelo próprio estudo que, porque tirou o aparelho da boca, um ano depois você já tirou o aparelho da boca, e a língua vai ter mais espaço para acomodar, e a gente vai conseguir um resultado melhor. Então, foi o que aconteceu com a Ana Júlia. Eu acho que, assim, é uma opção de tratamento, né, para ir para o consultório, para a clínica de vocês. E aí, pessoal, antes de falar, eu vou falar disso no adulto, né, daqui a pouco, mas eu queria mostrar para vocês como identificar uma atresia maxilar. E aí, se vocês quiserem falar e me ajudar, eu vou dizer e vou botar vários casos para vocês irem dizendo o que vocês acham. Então, aqui, ó, esse caso é bem óbvio, né? Todo mundo vê, não vê? Aqui você tem uma atresia maxilar, você tem uma mordida cruzada bilateral. E é óbvio que esse paciente precisa expandir a maxila. O otorrino não é óbvio, não. Não? Não, o otorrino não. A gente já olha a garganta, entendeu? A gente pula esse pedaço. Esse caso aqui, ele tem uma mordida cruzada de um lado só. Já fica mais difícil de ver. Mas onde é que eu olho? Eu olho esse lugar aqui, ó, que chama borda wala. O que é isso aqui? O osso. Na verdade, é o osso maxilar. Então, aqui, ó, o osso, ele tá mais para dentro do que aqui. E o que a gente vê nesses pacientes? O molar, ele inclina para compensar essa atresia. Então, sempre que tem molar inferior inclinado para dentro, a gente consegue perceber que tem uma atresia da maxila. O palato ogival, obviamente, né? E esse outro caso aqui, ó. Esse caso, ela não tem mordida cruzada em um dos lados, mas tem uma atresia, ó. Osso de cima menor que de baixo, molares inclinados. Então, vou botar um outro caso. Essa paciente, ó, Beto Otorrino vai dizer. Essa sabe. Porque aqui, ó, o palato ogival lá. O palato ogival tá lá, mas tem muita gente que tem atresia maxilar e não tem palato ogival. Muita gente. Então, aqui, ó, isso aqui, o paciente entrou no consultório, riu para vocês, oi, bom dia. Você já consegue ver, olha lá, aquele sorriso que não mostra dente atrás. Você consegue já perceber na cara que ele tem uma atresia maxilar. Ó, esse aí eu acho que pode ser candidato. E aqui, obviamente, aqui a atresia dela, ó, era de um lado só, mais, né? Mais desse lado. Tinha um pouco do outro lado, mas, ó, molares inclinados. E aqui, ó, osso de cima, maxila mais estreita do que a mantíbula. Mais um caso. E esse? Lucas. Esse Andréia. tá melhor. Tem atresia? Direita, pelo que você está dizendo, o molar está inclinado. É. Boa. Ele tem atresia do lado direito. Mas- E olha aqui, Andréia, corredor bucal, ó. É isso que a gente chama de mordida cruzada, que vocês chamam de mordida cruzada. Mordida cruzada é quando o dente de baixo está por fora do de cima. O certo é quando o de cima está por fora do de baixo. Mordida cruzada é quando o de baixo está por fora do de cima. Aqui tem uma bem cruzada. Mas ele aqui, ó, os molares inclinam para compensar, porque o paciente precisa mastigar. Então, os molares vão para dentro para compensar essa atresia do osso maxilar. Entendeu? E ele tem o palato ogival? Não. Ele não tem o palato ogival. E não tem corredor também. E essa menininha aqui, alguém sabe quem pode ser essa menina, gente? Olha pra mim. Minha filha, minha cara. Ah, que legal. Igualzinha. Minha filha tem respiração oral, já foi no otorrino, não tem indicação de nada otorrinolaringológico, e ela tem indicação de disjunção. A mãe pode ajudar? Ela não ser respiradora oral? Ah, o que vocês acham? Tem maxilatrésica? Um pouquinho. Não. Não? Não tem. Mamãe não pode ajudar. Só a fono vai poder ajudar a Manu. Ela não tem respiração oral. Então, aqui, ó, Manu não tem. Eu quis botar para comparar, justamente. Ó, olha aqui, olha a maxila dela em cima e a maxila dela embaixo. A mandíbula dela embaixo. Olha como é bem maior em cima do que embaixo. Olha como ela não tem molares inclinados. Olha o corredor bucal dela normal, aqui o sorrisinho, ó. Aparece dente até lá atrás, tá vendo?
E essa? Essa nem ri, né, gente? Aqui. Ela nem ri, essa vergonha do sorriso pequenininho dela. Ela tem uma falha, né? Não, não é falha, não. Isso é atresia. É mesmo? Aqui os dentes, ela tem todos os dentes, ó. Só que o palato bem ogival, aqui, ó. Ela tem os molares bem inclinados. E olha o osso de cima, como é bem pequenininho em relação ao de baixo. Você consegue ver aqui em cima, ó, na borda da ala, na parte de cima do dente. Uhum. Passa. Pedro. Não tem atresia, não tá treinado. Essa não tem atresia. Por quê? O que que ela tem? Ela tem uma mordida cruzada, ó. O molar tá para fora do que o molar de cima. Mas por que que ela não tem atresia? Isso aqui é dentário. Esses dentes aqui, ó, entraram. Isso aqui eu não trato com disjuntor. Porque o disjuntor abre osso. Isso aqui eu tenho que expandir dente. É ortodontia. É ortodontia. Eu vou só botar um aparelho e vou expandir os dentes dela. Então, ó, olha aqui. Ela até tem o corredor bucal um pouquinho desse lado, ó. Mas você vê que ela tem sorriso amplo. Olha aqui. Você vê dente até lá atrás. Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais um carro. Tem mais um. E essa menina? Essa. Não posso perguntar por nenhum dente. E essa, Lu? Essa tem atresia? Eu? Essa aqui é a mordida aberta, né? Tem mordida aberta. E atresia? Um pouquinho. Mordida aberta não pode ser também um sinal direto de Fala não. Não é tudo. Tem palato ogival, ela tem muita atresia, gente. A mordida aberta pode ser, porque na verdade essa paciente, ela tinha a língua baixa, e aí por ter a língua baixa, o osso maxilar não cresce lateralmente e a língua ficou empurrando. Mas não é todo paciente que tem mordida aberta. Tem paciente que tem mordida aberta e não tem atresia. Mas ela aqui, olha aqui o osso dela de cima, o osso de baixo, os molares inclinados, tem bastante atresia. A atresia dela, vocês confundem um pouco, porque é mais na região anterior, tá vendo? Os molares estão até mais ou menos, mas aqui, ó, como ela é bem triangular a arcada dela, ela tem uma atresia maior na região anterior, tá? Mas também tem indicação de junção. Então, na verdade, o que eu quis trazer um pouco para vocês é esse olhar, né? É olhar o paciente e dizer assim, olha, será que esse paciente vai ter indicação de junção? E por que eu tenho que saber se ele vai ter indicação de junção? Porque isso vai ajudar muito no tratamento da apneia dele. E foi o que a gente falou, é uma coisa um pouco mais definitiva, né? Por um certo tempo. E aí, essa aqui é a disjunção maxilar ortopédica, né? Que é feito com esse aparelho IRAX. E se vocês repararem bem, esse aparelho, ele só tem o apoio nos dentes, tá vendo? Ele não tem o apoio no palato. E por que eu consigo, numa criança, fazer a disjunção com o apoio só nos dentes? Porque a sutura da criança ela é assim, ó. Isso aqui eu estou fazendo um corte coronal do palato, e isso aqui é a sutura palatina mediana do paciente, a sutura que está no meio do palato. Essa sutura aqui, ela está só justaposta, ela não está imbricada. Então, o seu aparelho força, o pessoal tem que fazer de forte, né? Se eu pego o aparelho e forço, em 4 ativações, eu rompo, ó. Eu chego a escutar o barulho, faço na palatina da criança. Isso a gente faz no consultório. Depois eu vou mostrar como consegue, mas é o mesmo passo a passo para criança e para adulto, tá? Então, assim, a gente consegue fazer de maneira muito tranquila. Então, assim, toda criança que vocês verem, né, que tem alguma ação oral, ou que fez uma cirurgia, ou que tem qualquer indício, manda fazer disjunção, porque isso vai ajudar muito. Porque depois vocês vão ver como complica fazer isso no futuro. Uma criança é muito fácil. Não dói nada? Primeira ativação, essas 4 no consultório, dói 30 segundos. Então você escuta assim, ó, acabou. Dá um zumbidinho. Isso. E assim, eu seguro a mãozinha. Eu que faço. A primeira eu que faço. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí nunca mais, porque ele vai ativar em casa e ele vai abrir a sutura palatina. Isso vai evitar muito problema no futuro. Mas muito, vocês não têm noção. Porque vocês vão ter dificuldade que é fazer isso depois que tá mais velho. Então, esses tipos de disjuntores, se pegarem algum colega, algum lugar, são todos tipos viáveis, cada dentista usa o que prefere usar, eu gosto do IRAX. Esse aqui é o MARP, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá? Pode tirar foto, gente, ou tirar dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu gosto de aula conversada. E aí, eu vou apresentar para vocês o Diego. Acho que o Léo ia estar aqui, né? Acho que o Diego foi parado pelo Léo. O Diego, ele foi indicado por uma colega especialista em sono, a Leli. Ela indicou, ele usava o AIO, mas a Leli é uma pessoa super consciente e ela me indica muito paciente, porque ela olha um paciente jovem
que veio para a IO, ela coloca o IO, mas às vezes o paciente não está satisfeito. Ele quer um tratamento um pouco mais definitivo. Então, assim, uma das pessoas que mais me indicam o ortossono é a Lili. Por quê? Porque ela tem esse olhar, né? Ela olha o paciente, ela vê. Eu acho que esse paciente tem indicação de disjunção, de ortognática, de alguma coisa nesse sentido. Então, ela tinha esse paciente que estava com a IO com 43 anos, mas ela falou, Carol, ele não está satisfeito, ele não está gostando, ele é jovem, ele quer um pouco mais, ele quer melhorar um pouco mais. E aí, ele tinha uma polissono, já que fez lá com a Lili, um índice de 30, a gente vai ver mais para frente, que não é o ideal, né? Mas ele tinha um índice de 30 e um índice de despertar de... E aí, a gente faz uma documentação ortodôntica, né? E nessa documentação ortodôntica, que eu também peço para o AIO, a gente avalia a morfologia facial dos pacientes. Então, nesse primeiro momento, a gente já vê se ele tem indicação de disjunção. Esse paciente merecia, né, Henrique, uma ortognática, mas ele não aceitou fazer ortognática. Eu tentei falar para ele, mas ele falou, não, ortognática de jeito nenhum, eu não quero. Mas ele aceitou fazer a disjunção. E aí, ó, esse paciente tem atresia, Zé Renato. Não, olha o osso de cima, o osso de baixo, os molares inclinados. Tem uma baita atresia. Ele não tem. Por que que você disse que não? Porque ele não tem pastor de baixo. Por isso que você falou que ele não. Mas, ó, olha o sorriso, o corredor bucal e o osso de cima, olhando de frente, bem mais estreito que o de baixo. E aí, o Diego, ele foi submetido à disjunção maxilar cirúrgica, que na verdade é a mesma disjunção ortopédica, só que dessa vez esse caso aqui ortopedicamente. Então ele precisa da ajuda de um cirurgião para fazer isso cirurgicamente. Então, na verdade, eu boto o aparelho da mesma maneira que eu coloco na criança. Ele vai para a cirurgia, o cirurgião faz as osteotomias, ou seja, faz os cortes, né? O corte, ele faz, na verdade, depois Henrique e Lucas vão explicar melhor sobre isso, mas normalmente é uma osteotomia mediana, né? Que é no meio, e depois eles também liberam os pilares, é meio que uma leforum, é isso, Henrique? E aí ele vai fazer isso porque a sutura desse paciente está assim, ó, completamente imbricada. Eu não consigo mais fazer com o aparelho. Ele perdeu a oportunidade, perdeu a janela de oportunidade de fazer isso. E aí eu preciso de um procedimento cirúrgico, tá? Diferente da disjunção ortopédica, eu coloquei só para lembrar, né? Que você tem uma sutura assim, ó, e que só de apoiar um aparelhinho nos dentes eu já consigo resolver esse problema do paciente. E aí trouxe alguns artigos, tá? Esse primeiro artigo é o artigo mais antigo, porque é de uma técnica que chama SARP, que é a técnica que o Henrique faz, eu acho que desde que ele se formou na faculdade. É feita por cirurgiões, nem sei quanto tempo, né, Henrique? 50 anos, nem sei quanto tempo tem a SARP. É o que a gente já fazia na ortodontia, só que a gente usava o aparelho normal, que a gente tinha na época, né? Não tinha ainda o MARP, e aí a gente já tem trabalho sobre isso. Então, aqui nesses trabalhos, ó, o que, é que a gente vê? Uma diminuição no índice de apneia e hipopneia aqui, em média, de 33 para 14,5. Diminuiu mais ou menos o quê? 15, tá? O índice de apneia e hipopneia diminuiu mais ou menos em 15. O índice de dessaturação diminuiu de 21 para 14,8. E aqui o de despertar pela metade, 42 para 20,8. Aí, o que aconteceu foi que os médicos, né, começaram a gostar, agora há menos tempo, né, desse assunto. Esse assunto agora é moda no mundo inteiro. Depois que esse pessoal de Stanford, o Stanley Liu, publicou esse artigo. Na verdade, ele publicou a técnica, um disjuntor que está à moda, que é mais novo, que chama MARP, e deu um nome de DOMI, que é o nome dessa técnica, que eu não, eles vão explicar depois melhor a diferença cirúrgica, eu não sei dizer, tá? Mas o que que é isso? É a mesma coisa que já é feita há 50 anos, só que ficou famosa agora, porque o Story publicou. E aí, ele publicou e disse que melhora o índice de apneia e hipopneia em 15. Pô, a gente já sabia, né? Já tinha essa noção, já tinha visto isso naquele artigo antigo há muito tempo. Mas agora
eu acho que está mais, né, em voga. E assim, eu estou brincando com essa coisa dos otorrinos, né, e tudo mais, o Lucas está aí me olhando, mas o que que eu acho? Eu acho, na verdade, que isso virou um campo muito legal. Porque, assim, desculpa o Henrique, eu sempre trabalhei muito mais com o bucomaxilo e sempre achei que o bucomaxilo era, assim, né, o médico, né, a pessoa para fazer esse tipo de cirurgia. Porém, hoje em dia, eu vejo uma oportunidade muito grande nas cirurgias combinadas, né? Eu vejo muitos artigos que, na verdade, o que mais, por exemplo, ele tem um índice de 30, ele poderia fazer uma cirurgia combinada, ou, por exemplo, combinar a disjunção com um septo e com uma uvulofaringoplastia numa mesma cirurgia e melhorar para menos do que 5. Então, na verdade, isso fica mais fácil para o otorrino, né? Porque ele já entra e já faz todas as cirurgias. Então, eu acredito que todo paciente que vai fazer disjunção, eu sempre peço a opinião de um otorrino para entender se ele tem mais alguma coisa para fazer. E a gente consegue melhorar ainda mais o índice de apneia hipoxêmica daquele paciente, não só o tempo cirúrgico, porque, pelo que eu vejo, a maior parte dos casos você consegue fazer cirurgias multinível, não é isso? De fazer várias ao mesmo tempo. Então, mas o Stanley Liu, ele não fez, ele fez só abdômen, e aqui o índice o IDO, né? Melhorou de 23 para 8,7. Então, são resultados interessantes, principalmente se você combinar com outras terapias. E aí ficou por essa fama, né? Teve uma outra universidade de um brasileiro que é professor nessa universidade, que é o Eric Tuller. Ele trouxe essa outra técnica, uma técnica que chama Chupin, depois eles vão explicar que, pelo que eu entendo, a diferença é porque ela é por via endoscópica. Seria isso? Uhum. Então tá. Mas aí tem uma terceira técnica. É muita técnica, gente. Na verdade, é tudo a mesma coisa, mas de formas diferentes. A terceira técnica chama MARP. Na verdade, o aparelho se chama MARP, ou MARP, e a técnica se chama AMARP. E essa técnica é usada quando? Quando é que eu vou usar isso? Descobriu-se que, por você ter parafusos na sutura palatina mediana e conseguir colocar essa força parasutural, você consegue abrir sutura de pacientes um pouco mais velhos. Então, esses pacientes, eles têm uma sutura assim, ó, é um adolescente. Ele vai ter uma idade de mais ou menos entre 12 e 35 anos, não necessariamente, tem algumas coisas para avaliar, para a gente entender se isso vai dar para fazer, mas teoricamente, até os 35 anos, a gente consegue fazer isso ortodonticamente, sem a ajuda de um cirurgião. Ah, mas o meu paciente precisa fazer septo. Ah, então já faz logo, né? Porque já me ajuda e eu já não vou ter que. Precisa fazer adenoide, precisa fazer outras cirurgias combinadas. E aí que eu acho que está a grande oportunidade. Assim, a maior parte dos pacientes que eu pego, eu acabo não indicando para o Henrique, acabo indicando para o Lucas. Por quê? Porque acabo tendo outras oportunidades cirúrgicas ao mesmo tempo, que eu acho bastante interessante. Então, tem artigo também. Artigo sobre MARP, né? Esse artigo aqui é mais recente do pessoal do Fundão, que inclusive é o pessoal que eu estou junto fazendo a minha tese de doutorado. E eles fizeram uma associação, acho que com Michigan, e eles viram um paciente com 6 meses, de 20 a 36 anos, com a técnica MARP, que, lembrando, é o MARP sem cirurgia. Os pacientes não sofreram cirurgia, a gente só ativou o aparelho com aqueles 4 mini parafusos no palato e a gente já conseguiu o resultado. Agora eu vou um pouco para cá, senão o pessoal de cá vai ficar com o pescoço. E aí, o que ele encontrou? Aqui foi o Bruneto. Ele encontrou que o grupo controle não mudou nada e o grupo de estudo teve uma diminuição no índice de apneia e hipopneia de mais ou menos 15. Então, o que a gente chega à conclusão? Que isso vai melhorar o paciente em 15. Mais ou menos, né? Na média. Como é que a disjunção atua na criança, no adulto ou em qualquer pessoa? Ela atua porque ela abre lateralmente arcada e a língua tem mais espaço para avançar na boca. E isso vai abrir a via aérea posteriormente. Além disso, quando você abre a arcada, quando você abre o osso, a maxila, você também expande lateralmente a cavidade nasal. E isso vai diminuir a resistência nasal. Então, é uma função dupla. E aí, hoje em dia, segundo Eric Tuller, Stanley Liu e todo mundo, é mais interessante você fazer, mesmo que você vá fazer cirúrgico, não usar mais o IRAX, usar o MARP, porque, segundo eles, você abre mais paralelamente a sutura. Você abre mais atrás. Posterior. E isso faz com que tenha mais chance de melhorar na via aérea, né? Que é onde a gente precisa de mais atuação. Então, a expansão da maxila, ela é uma possibilidade de cura para a apneia obstrutiva do sono? Sim, se você tem necessidade de diminuir o seu índice de apneia e hipopneia em 15. Se você tem um paciente com 20, você vai conseguir curar.
Se tem um paciente com 30, o Diego, não, ele precisa de cirurgias associadas ou de outros tratamentos associados. Então, mais ou menos é isso. Para que o Fernando vai indicar uma disjunção no consultório dele? Para o paciente jovem que tem atresia maxilar e que tem um índice de 20, se ele quiser curar, né? Totalmente, ou se ele quiser, por exemplo, melhorar para associar a um outro tratamento, ele pode também indicar. Assim, vai do seu feeling, né, de ver os pacientes. Na verdade, a gente, assim, tem muito poucos estudos sobre esse assunto, são só esses 3, ou tem mais uns 2. E, assim, o meu projeto de doutorado é justamente entender porque quanto eu tenho que abrir para correlacionar a quantidade de abertura com os índices da polissonografia. Então, é isso. Quanto eu tenho que abrir para conseguir diminuir quanto? Então, que paciente vale a pena, que nível de atresia vale a pena eu abrir essa sutura, né? E aí, pensa, então isso aqui é o Diego, aquele meu paciente, está aqui, ó, abrindo, tá vendo? Então aqui tá fechadinho, aqui mais aberto, aqui abertão. Ele abre um diastema aqui no meio, que fica bem feio, dura mais ou menos 1 ano e meio, 1 mês e meio, mas fica feio, o paciente não gosta. Mas tá aqui, ó, a maxila bem aberta, já. E aí, eu coloquei para vocês um passo a passo, porque eu vejo que, assim, os médicos têm pouca familiaridade, né, com esse tipo de procedimento, e às vezes confundem um pouco nos passos, né, que você tem que... Como é que é a sequência? Como é que são os passos? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou indicar? Como é que eu vou voltar? Como é que vai ser isso tudo? Aí eu botei aqui um passo a passo para vocês de como é. Então, a primeira coisa, a gente vai indicar o paciente, pedir polissonografia, fazer o estudo dele, claro. E eu vou fazer um estudo tomográfico, essa parte é minha, para instalar o MARP. Por que eu preciso de um estudo tomográfico? Porque, primeiro, eu vou avaliar a sutura palatina mediana através de tomografia. A gente tem uma classificação, que é a classificação de Angelieri, para entender se aquele paciente vai usar IRAX, MARP ou MARP com cirurgia. Eu vou entender aqui, tá? Já na tomografia. Além disso, eu preciso colocar o MARP no lugar em que o paciente tenha osso. Porque como essa força é parasutural, eu preciso medir, eu tenho uma medida de osso, até para saber o tamanho do parafuso, para saber se aquilo vai segurar, se vai ficar ali. Então, eu preciso medir esse osso. Então, eu preciso saber se o paciente tem osso e posicionar o MARP no lugar que tem osso. E, além disso, se o paciente, por exemplo, agora eu peguei o paciente que eu fui fazer o planejamento do MARP, ele não tinha, o osso era muito fino, não ia segurar. Aí eu mandei ele para a cirurgia, porque para a cirurgia você não precisa de tanta força. Então, dá para você fazer só com o osso mais fino, entendeu? E, além disso, eu vejo a sinuosidade da sutura, porque eu não posso botar o parafuso no meio da sutura. Então, eu tenho que ver exatamente o posicionamento. E, a partir daí, eu vou colocar, posicionar. E por que é tão importante posicionar? Porque, na verdade, a força de abrir vai estar nos parafusos. Essa banda aqui apoiada no dente é só para me dizer aonde eu vou colocar o MARP, mas a força de abrir aquela sutura bem imbricada, que a gente viu que é uma força grande, está nos parafusos. Então, a gente precisa ter eles bem posicionados. Aqui é um estudo tomográfico, ó, o MARP está aqui em posição, estão vendo aqui vermelhinho? Ó. Tá aqui, ó, em vários cortes, ó, a gente coloca bem e mede o osso, aonde a gente está colocando esse aparelho, para saber exatamente a posição que ele vai ficar. E eu vou transferir isso para o modelo, para algum lugar para fazer. Eu posso transferir assim, ó, o modelo de gesso, que é a maneira mais antiga, mas é que eu gosto hoje em dia. E você, aqui estão as bandas, ó, já transferi as bandas, e eu transfiro o desenho, a partir do desenho mesmo que eu vi na tomografia, para cá, para o protético mandar fazer, ou eu posso fazer isso de maneira digital, só que de maneira digital eu faço assim, ó. E o laboratório que faz de maneira digital, ele usa esse aparelho, que eu vou mostrar para vocês que eu não gosto muito desse aparelho, porque ele é muito alto. Vou mostrar as desvantagens dele, mas esse laboratório que faz digitalmente só faz esse aparelho grandão. Então, como eu gosto do outro, eu não uso esse laboratório, não uso esse modelo digital. Eu uso esse aqui, que a gente faz no Proteste, que funciona super bem e que, assim, mais fácil, mais barato. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, ó, como ele é baixinho, ele é grudadinho lá no palato. Ele incomoda? Incomoda, mas ele incomoda muito menos do que isso aqui, ó. Isso aqui fica batendo na língua, fica entrando comida por dentro. Isso aqui, a minha forma de ver, é só para pacientes que têm um palato muito estreito, que esse aqui não cabe. Só que, assim, eu só peguei um. E esse laboratório faz todos desse aqui altinho. Então, assim, não gosto de usar. Então, tá aí. Aí, depois disso, eu vou instalar o MARP na boca do paciente.
E vou instalar, além do MARP, depois que eu instalar o MARP, eu vou instalar os parafusos. Aí, ó, isso aí sou eu instalando os parafusos no consultório. Parece uma coisa muito difícil, mas é uma anestesia local. Eu dou uma anestesia aqui, ó, só ali dentro, porque na verdade o osso não dói. Então eu dou anestesia só na mucosa, anestesia só infiltrativa na mucosa, e a gente instala os parafusos com essa chavinha. Essa chavinha quase não faz barulho, ela é muito tranquila. Você vai fazendo assim, o paciente quase não sente, tá? E esse parafuso entra, né? Ele, obviamente, que ele não transpassa para a cavidade nasal, ele tem um tamanho certo para isso. É um procedimento que é bem simples. O que mais. Vou te falar o que incomodou esse paciente? A ânsia. Quando ele coloca o paciente, muitas vezes ele tem respiração oral, ele é um paciente que tem ânsia. O que incomodou esse paciente foi a ânsia. Aí eu deixei o aparelho uma semana na boca para ele acostumar e depois eu coloquei os parafusos. E aí o paciente vai para a Lu, vai para o Lucas ou para o Henrique para fazer a cirurgia, já com o aparelho na boca. Eles entram por aqui, ó, por cima. Eles não entram pela cintura. Então, na verdade, ele já vai com o aparelho na boca para fazer a cirurgia. O que é a cirurgia? É só cortar. Ele vai cortar a sutura palatina mediana, os pilares, né, zigomático, canino e pterigoide, e vai encaminhar o paciente. Ah, e lá na cirurgia, esse videozinho aqui, Lô, eu fiz para você, que a gente está fazendo o paciente em conjunto. Então, é um videozinho mostrando, porque lá na cirurgia já tem que fazer algumas ativações no aparelho, tá? Então, a gente tem que pegar essa chavinha, ó, eu botei aqui para a Lu poder entender como é que ela vai fazer as ativações, que ela vai fazer no procedimento cirúrgico, são 4 ativações no procedimento cirúrgico, logo depois. E você vai vendo aqui, ó, eu vou abrindo, olha como ele vai abrindo e a sutura vai abrindo. Estão vendo a sutura no meio? Então, na verdade, é isso, você vai ativando e depois a Lu vai encaminhar o paciente para mim, 2, 3 dias depois. Por quê? Porque aí o paciente vai ativar em casa. Ele ativa em casa e a gente vai acompanhando. Eu vou vendo o paciente uma vez por semana, eu vou acompanhando essa evolução até eu olhar e falar assim, ó, do ponto de vista oclusal, está bom. E aí, por que eu falei do ponto de vista oclusal? Porque isso é muito importante. Porque muitos trabalhos, né, Henrique, estão querendo fazer disjunção no paciente que não tem indicação de fazer disjunção. E aí, depois, não tem como resolver a oclusão, a mastigação desse paciente. Então, assim, a gente também não pode consertar uma coisa e querer estragar outra, né? Então, na verdade, a gente vai abrir até quando a mandíbula permitir ortodonticamente que a gente abra, e só no paciente que tem indicação. Eu não vou indicar isso no paciente que não tem indicação. Então, é mais ou menos isso. Depois eu vou remover o aparelho, tá aqui, ó, e vou botar uma contenção, sempre uma contenção, para não voltar. E a gente vai evoluir ortodonticamente esse paciente. Então, aqui antes de junção, pós-junção, a gente vai fazer ortodontia, né, para evoluir. Essa aqui é um caso que a gente evoluiu ortodonticamente até chegar no final. E, obviamente, que aqui, né, a gente não está mais vendo a questão da respiração. Aqui o paciente está tratado, teoricamente, né? Ele não está mais com a apneia, a gente já passou por essa fase da apneia. Então, aqui, ó, eu botei essa foto para ver o sorrisinho. Olha aqui o corredor bucal. E olha aqui o corredor bucal. Estão vendo a diferença? Aqui, ó, você vê um escuro na lateral. Aqui, ó, os dentes, você vê dente até lá atrás, os dentes estão cheios. E depois, obviamente, eu vou pedir a polição com o aparelho. Esse aqui foi porque o Diego só fez o Biologix por enquanto, por isso que eu botei, mas eu vou pedir a polição com o aparelho para ver se ele melhorou e aí ver se eu vou depois precisar associar algum outro tratamento ou não, né? Gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Esse aqui é o curso que eu tenho de odontologia do sono aqui no Rio. Vai começar dia 28. É um curso de 10 módulos. Se alguém tiver algum amigo ou tiver interesse. Esses são os meus contatos, Instagram e tudo mais. Se vocês, enfim, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram perguntar, estou super disponível. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É muito bom, né, falar. É muito bom falar do que você gosta de fazer no dia a dia, mostrar o que você faz. E agora eu quero chamar os meus amigos Henrique e Lucas. Não, você primeiro. Obrigado, Camille. Vou botar, peraí. Já que passa aqui. Já vou te mostrar por aqui. Aqui, Henrique. Esse aqui passa para frente, esse aqui passa para frente, esse para trás, esse aqui é pointer. Mas é um pointer que você tem que virar para lá. Faz assim. Aperta e faz assim. Aí. Isso.
Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Parabéns pela sua aula. Achei muito interessante, muito didática. E parece até que a gente combinou algumas coisas, que eu acho que eu trouxe algumas coisas que para chamar a atenção também em relação a diagnóstico. Bom, o paciente que eu trato em relação à cirurgia de maxila é o paciente adulto. E eu lamento que eu tenha esse tipo de paciente, porque essa é uma condição totalmente possível de ser corrigida quando criança. Então, uma grande mensagem dessa aula é que é muito importante a avaliação de ortodontista, né? Porque se você tem uma atresia maxilar e procura um ortodontista ainda em fase de crescimento, ele resolve e ponto final. E não vamos falar mais de cirurgia para atresia maxilar. Mas, infelizmente, muitos pacientes ainda acabam chegando na fase adulta com esse tipo de problema. A Carolina falou aqui sobre algumas questões, né? Mordida cruzada posterior bilateral é uma característica, arco maxilar em forma de V, palato profundo, rotações dentárias. E muito interessante é que, na deficiência transversa da maxila, esse é um tipo de problema estética facial. Então, normalmente, é uma estética facial boa, né? Diferente daquelas situações de retrusão mandibular, por exemplo. Fazer igual a Carolina, tem atresia aqui? Fácil, né? Aí foi um acidente. Então, isso é uma coisa interessante para a gente já começar a pensar aqui. É muito mais frequente você ter a atresia maxilar, mas, eventualmente, você tem a atresia da maxila e da mandíbula também. E isso abre aí um assunto interessante para ser discutido. Normalmente se faz medições, né, entre caninos e molares. Você também tenta correlacionar a cúspide médio-palatina do molar, deve corresponder ao ponto do sulco central dos molares inferiores. Você tem aqui a ponta do canino caindo entre canino e primeiro molar, uma maloclusão classe 2, o canino já está bem mais à frente de onde deveria estar entre canino e premolar, e numa relação de classe 3 isso está invertido, né? O canino inferior está muito à frente. Gente, difícil ser. Difícil cair. O canino inferior está bem à frente do canino superior. E por que eu estou trazendo isso de um classe 2, classe 3? Porque tem uma pegadinha aí. E, dependendo da ação posterior que possa ter a posição dos maxilares, você terá a presença de um falso problema transverso. Por exemplo, eu tenho oclusão normal. Eu projeto a minha mandíbula e, se vocês me examinar, a mordida está cruzada. Por quê? Porque eu estou projetando a mandíbula. Então, isso tem relação com a posição posterior. Né? Então, vamos ver a situação aqui. Olha só. É muito mais frequente você ter atresia maxilar em maloclusão classe 2 do que classe 3. Então, vocês vão ver muito esse tipo de problema acontecendo em pacientes de ciência mandibular. E aqui eu tenho um modelo, e se eu perguntar aqui para vocês se tem ou não uma atresia maxilar, eu acho... Eu acho que vocês vão dizer que não. E eu também não vejo problema de atresia aqui.
Mas lembre-se, esse é um paciente que tem deficiência mandibular, a maloclusão em classe 2. Para eu avaliar exatamente se tem mordida cruzada ou não, eu preciso mexer nos modelos e colocar em posição de classe 1, porque essa que vai ser a posição final. Então, por exemplo, esse paciente veio para mim para fazer um avanço de mandíbula. Então, já vi no exame da face, vou avançar a mandíbula, estou vendo os modelos. Bom, vamos ver o que eu vou fazer na cirurgia. Na cirurgia, eu vou avançar a mandíbula. Quando avança a mandíbula, cruzou a mordida. Então, precisa entender isso, que essa relação transversa também tem relação com a posição anteroposterior dos maxilares. Então, eu não vou poder fazer a cirurgia de avanço de mandíbula unicamente. Primeiro, eu vou ter que indicar uma expansão ortocirúrgica dessa maxila, para que essa maxila seja alargada, para no momento que eu avançar a mandíbula, tudo se encaixe perfeitamente. Bom, quem quiser entrar, os otorrinos que quiserem entrar nessa questão de eu quero fazer expansão maxilar, vocês vão ter que Estudar. entregar isso na mão do ortodontista, porque se tem uma situação que é 100% do controle do ortodontista, é a correção transversa. Eu, quando faço correção transversa, eu faço exatamente o que o ortodontista me pede para fazer. Porque é ele que vai, no final das contas, arrumar a oclusão dos dentes maxilares com os dentes mandibulares. Não tem jeito, esse é um assunto muito amarrado. Diferente, por exemplo, de cirurgia de avanço maxilomandibular para tratar a apneia. Aí eu faço o que eu quiser. Geralmente é um tratamento integrado com ortodontista, mas eu consigo, por exemplo, avançar a maxila mandíbula 1 centímetro sem mudar a oclusão. Tem comidos dessa forma. Eu falei da classe 2, mas vamos aqui. Então, esse é um problema transverso virtual, não é real. Não é para corrigir essa mordida aqui. Por quê? Porque quando você manipula antero-posterior, recua a mandíbula, desaparece o problema transverso. Então, é um conceito assim, muito importante de vocês terem em mente. Né? Porque, realmente, eu vejo o ortodontista não enxergando essas coisas. E aí, coitado de um otorrino, por exemplo, né? Que está menos familiarizado. Né? Então, há de se tomar estão completamente enganados. Quando eu pegava Corrigido. o molde dessa paciente e colocava em classe 1, o que acontecia? Os dentes, os molares inferiores passavam por dentro dos superiores. Não tinha opção nenhuma. E aí eu tive que falar para o paciente, olha só, você precisa de aparelho, todos tirando e tira férias. Isso tudo vai recidivar. Daqui a um ano, você me procura para a gente pensar novamente em tratamento para você. Ela nunca mais voltou.
esse excesso de crescimento, o exame de cintilografia óssea, que vai marcar um excesso de crescimento. E o tratamento para isso é uma retirada desse côndilo que está crescendo a mais. Tem que fazer um procedimento chamado de condilotomia alta. Então, se faz isso com acesso endaural, um acesso estoral, junto à cartilagem tragal, se faz monchitomia e você remove parte da cabeça condílica. E foi só isso que eu... Bom, eu gostaria que a gente não chegasse assim, como eu disse para vocês, a atresia de maxila dava para ser corrigido quando criança, né? Mas, uma vez que ele chegue como adulto, aí não dá mais para usar o aparelho para expandir. Vai ter que ter um auxílio cirúrgico ou talvez até considerar um MARP, seria uma possibilidade, né? Como cirurgia, a gente tem duas opções para esse paciente. Uma disjunção ortocirúrgica, que vai só tratar o problema da atresia maxilar, vai só expandir a maxila. Ou, se o paciente tiver outros problemas, como, por exemplo, deficiência maxilar, excesso mandibular, se ele tiver um conjunto de problemas e, além disso, atresia, aí é melhor tratar tudo numa cirurgia só, fazendo o que a gente chama de osteotomias segmentares da maxila. Ok? Então, são essas duas posições. Vejam, essa paciente, a estética facial dela está ótima. O único problema dela é atresia. Então, para ela, é só um tratamento para expandir a maxila e corrigir essa atresia. Para isso, a gente faz uma osteotomia do tipo Le Forron, com uma osteotomia na linha média. É viável fazer isso com anestesia local. A gente eventualmente faz. Já fiz muito no passado. Vocês vejam, não tem nenhuma intubação aqui, né? Você consegue fazer isso com anestesia local de sedação. Hoje eu prefiro, acho mais confortável fazer isso em ambiente hospitalar. Mas, assim, é um procedimento de 30 a 40 minutos. É um procedimento rápido e perfeitamente tolerável. Aí, uma vez que você rompa as zonas de resistência óssea, né? O pilar zigomático, a união da maxila com o processo pterigóide, o pilar canino e mais essa osteotomia na linha média, aí você consegue, ativando o aparelho, abrir essa maxila. Né? Seria como se a gente transformasse essa maxila do adulto em uma maxila frágil que você consegue abrir com o aparelho. Esse tipo de expansão ele é mais indicado para você ganhar espaço na região anterior da maxila. Na osteotomia segmentar da maxila, você vai fazer uma cirurgia ortognática, vai mexer tridimensionalmente na posição da maxila e da mandíbula, e aí, durante a cirurgia, se houver atresia, você pode fazer cortes na maxila, dividir ela em 3 ou 4 pedaços, e cada pedacinho desse você expandir um pouquinho. E aí você consegue corrigir o problema transverso. Só que aqui a correção do problema transverso fica mais restrita à região posterior. Não tem ganho anterior. Por que não tem ganho anterior? Porque eu não consigo, por exemplo, fazer um corte entre lateral canino e abrir isso 3, 4 milímetros de uma vez só. Porque senão a gengiva rompe. Ela isquemia, você pode ter necrose. Então não dá. Esse tipo de abordagem é para corrigir o problema transverso posterior. Anterior é melhor a disjunção
cirúrgica. Bom, na disjunção aorto-cirúrgica, um dos aspectos importantes é que você tem espaço entre os incisivos centrais para fazer uma osteotomia aqui. A maior parte da osteotomia a gente faz com serra, com peso. E bem no final da osteotomia, na verdade, a gente para e quebra isso com um cinzel fino, um cinzel de espátula. E aí, posteriormente, essa ativação. Então, aqui sequência para vocês verem. Olha, pode iniciar fazendo algumas perfurações, une essas perfurações, leva a osteotomia até lá atrás, osteotomia na linha média, e chegando bem próximo aos dentes, você usa um cincel espátula e abre essa sutura. Uma das coisas que a gente faz imediatamente antes de usar esse cinzel, a gente já cria uma pré-tensão, né? O que a gente faz? Fez os cortes todinhos, pega a chave de ativação, já dá uns 8 movimentos, cerca de 2 milímetros de ativação, isso gera uma certa tensão, e aí você bate aqui na sutura intermaxilar e fica mais fácil de abrir. Na hora, a gente abre 2 a 3 milímetros, imediatamente durante a cirurgia, né? Ver se está abrindo de maneira simétrica, se os 2 lados estão abrindo direitinho. Aguarda um período de lá. Que há de mais recidivante em cirurgia ortognática. É o pior movimento que tem. Muito instável. Então, normalmente, você precisa sobrecorrigir. Eu fiz uma expansão de 10 milímetros. Provavelmente eu vou perder 30%. Então, você precisa botar isso na conta. Não dá para expandir certinho a quantidade necessária. Você precisa sobrecorrigir. Depois, você precisa estabilizar o disjuntor de alguma maneira, com uma máquina, por exemplo, deixar ele em condição por primeiras vezes. Exatamente para tentar minimizar a questão da resistiva. E tem aí uma parte bem chata, né, que é o paciente ficar com esse diastema aí, que é bem severo, né? E os pacientes ficam. Não tem muito como disfarçar. Você maxilares tem que, no final do tratamento, casar com os dentes mandibulares. Então, vocês vejam aqui a forma do arco, antes e depois. O telefone está caindo na internet. Vem aí. Vem aí. É o som da telefone. Tá indo do seu celular? Tá indo do Você seu põe aqui? celular? Aqui, agora tá. Aqui, agora tem. Mas bota o seu aqui que eu vou tirar o meu, que ele tá caindo toda hora. Isso. Mas já tá aí. Então tá bom. Opa, todos minutos. Não, peraí, sou eu. Você. Sou eu. Lá com vocês. Não, eu perdi o cursor. É porque estava sem som, o pessoal que estava reclamando que estava sem som. Pronto. Alô? Alô? Alô?
Alô, ok? Bom, aqui claramente nós temos um paciente com problema uma mordida aberta transverso, bem grande, mordida uma aberta bem atresia grande, maxilar, uma só que ele tem atresia muito mais maxilar, coisas além disso, muito né? mais Tem coisas além deficiência disso, né? maxilar, Tem tem pluridatismo deficiência mandibular. maxilar, tem Então é pluridatismo melhor para esse mandibular. paciente botar Então na é sala de melhor para esse cirurgia paciente botar na sala de e fazer cirurgia tudo de uma vez, né? e fazer tudo de uma vez, né? Então, aqui nós temos, olha, a maxila depois de osteotomizada e rebaixada. Aqui estão os cortes da segmentação. Nesse caso, nós dividimos a maxila em 4 pedaços. E aí o resultado estético. E com a correção aí da mordida aberta. Antes, depois, mordida aberta bem severa. E aí, agora, assim, a questão que talvez seja o assunto mais interessante da gente conversar, né? Que são essas publicações que a Carolina até chamou a atenção, no que diz respeito a se planejar a expansão no sentido de corrigir a apneia do sono. A gente sabe que melhora a respiração, mas eu tenho uma certa dificuldade de olhar para essa questão, né? Vamos expandir para melhorar a apneia do sono. Na verdade, você vai expandir porque é atrésico e você quer corrigir a mordida. Como consequência, vai melhorar a respiração. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai pensar em estar expandindo o ar de pacientes que não têm atresia. E aí, como é que vai ficar a oclusão? Então, mas essas questões são interessantes, né? Então, o pesquisador, muitas vezes, ele é um sujeito que provoca mesmo, né? Provoca e é daí que podem surgir boas ideias no futuro, né? Então, ele coloca uma questão aqui: a relação maxilomandibular deveria limitar a indicação para essas opções, para essas expansões? Eu acho que sim, porque senão como é que vai ficar a mordida? A não ser que haja um outro caminho. Você expandir a maxila e também expandir a mandíbula. Aí faz todo sentido. Se não for isso, não tem como caminhar numa direção boa. Esse paciente eu operei há 20 anos atrás. É um paciente com atresia maxilomandibular. Parece até que ele não tem dente posterior, né? Você só vê até canino. Tem o tal dos corredores escuros. É uma... Opa! É um arco maxilar bem atrésico, mas uma mandíbula também bem atrésica. É uma atresia maxilomandibular. Então, para esse paciente, o tratamento é a expansão ortocirúrgica da maxila e da mandíbula. Aí faz todo sentido. E provavelmente, claro que isso vai ter impacto na respiração. Mas há 20 anos atrás, a gente nem olhava isso. Mas sim, certamente ele deve ter ganho em relação à respiração. Ainda tem um outro aspecto, ainda tem aqui um retrometonismo, né? Então, se eu avançar, expandir a maxila, expandir a mandíbula e ainda avançar aumento, vai melhorar ainda mais a respiração. Então, é aquela história, né? A estética está sempre muito ligada à forma e função, né? Forma e função adequada combinam com um bom resultado estético. Então, foi isso que nós planejamos, alargar a maxila, a mandíbula e avançar aumento de tal maneira que acaba trazendo também músculos, a inserção do geniodeu para frente, do geniodeu e do gênio grosso. Então, foram colocados aqui os aparelhos, tá? O íris da mandíbula e da maxila. Na mandíbula, existe um certo desconforto com esse aparelho. O ideal é que seja colocado o mais anterior possível,
senão atrapalha muito a língua. E aí, esse é o plano de tratamento, né? Já falei com vocês. Já aparelhos foram cimentados, em cima e embaixo. Vejam, um incisivo inferior muito à frente do pogônio. Então, vai ser interessante também adicionar aí uma mentoplastia de avanço. E aí, a cirurgia de junção ortocirúrgica da maxila, que a gente já comentou. É só um corte leforum, mais um corte da linha média. E na mandíbula, o que tem de diferente é que na cirurgia a gente primeiro cortou a síntese mandibular, o mento, separamos ele da mandíbula, ficou só o arco mandibular, então facilitou bastante fazer a osteotomia vertical para separar a mandíbula. E tem algumas questões importantes a ser comentadas na disjunção de mandíbula, é que assim, os incisivos inferiores eles são dentes muito delicados. Então, você não pode criar um diastema e deixar esses incisivos ao bel prazer, porque eles vão e inclinam para o sítio do alargamento. Eu já vi muito colega perdendo o caso assim. Então, o que tem que fazer? Tem que pegar um fio de aço e amarrar os dois incisivos junto com o canino, um lado e do outro, exatamente para evitar que tenha inclinação. E essa síntese óssea do mento que foi avançado com osso mandibular deve ser de preferência com fixação não rígida, né, com fio de aço, para permitir que haja expansão. Então, vamos adiante. Aqui a gente já está vendo um mês pós-tratamento, a expansão da maxila, expansão da mandíbula. Aqui ele com diastema. E, novamente, a mandíbula, você não pode deixar o diastema. Tem aqui um dente de estoque, não é por razão estética, é porque os incisivos tendem a inclinar, os incisivos superiores. Então, é muito importante ter aqui um dente de estoque. E está aí o resultado, pré e pós-operatório. Você é mais simpático, né? Ficou mais simpático. A diferença do sorriso é muito interessante, né? Como é que o sorriso estava curto, né? Caía aqui de canino a canino e agora está um sorriso mais largo. E eu não tenho a menor dúvida que isso teve um grande impacto na respiração dele, mas isso não foi avaliado na época. E aí o resultado final, conclusão colocada. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra agora para o Lucas. Obrigado, gente. Bacana falar para a sala cheia, né, Lu? Muito bom. Queria agradecer o convite. É muito bacana falar aqui na Liga Carioca. A gente estava conversando aqui como é que a Liga tem uma característica do sono que é a multidisciplinaridade, né? E para muita gente que está escutando isso aqui é totalmente primeira vez, né? Os dentistas é chover no molhado. Então, a gente, na verdade, cada um tem o seu macaco no seu galho. A gente precisa mudar a visão do otorrino sobre toda essa questão que foi falada até agora. A Carol falou muito bem dessa questão ortodôntica, de como avaliar os dentes, que eu acho que é a parte mais importante que a gente teria que adquirir, o médico do sono, neuro, pneumo, todo mundo deveria adquirir essa visão dos dentes. E é interessante como o otorrino também é culpado de não ver dente. A gente sempre baixou a língua e olhou a garganta para ver se o palato estava ruim ou estava bom, para operar o palato, né? Essa é a nossa tradição. Isso mudou daqui de uns anos para cá, principalmente por essa coisa que a Carol falou, das técnicas novas de junção que estão aparecendo. Então, a gente trabalha lá no Pedernesto, a gente tem essa chance de ter essa multidisciplinaridade, o pessoal da Bucomaxilo, o Henrique, o pessoal da Neuro, o pessoal está aqui, a Paula está aqui, tem a Cris, tem a Ana Amélia, tem a Fernanda, a Chipante. Então, a gente tem esse grupo grande de sono. E a gente, então, consegue ter essa visão mais abrangente. É isso que eu vou tentar passar para vocês aqui agora, em um pouco tempo.
O que a gente tem que pensar, gente, é que o mundo, historicamente, ao longo dos séculos, a gente está deixando de ter uma formação adequada dessa região craniofacial. Tem esse estudo, é um estudo muito interessante. Ao longo do tempo, pode ser que essa epidemia que a gente está tendo, que é a apneia do sono, não seja só por causa da obesidade. Seja também pelas características das diferenças orofaciais que a gente está tendo ao longo da vida. Os ortodontistas sabem disso, porque eles vivem isso no dia a dia, mas a gente não tem essa visão, tá? Então, vocês vejam que as alterações de aleitamento materno que não está sendo feito mais, o tipo de dieta menos dura que a gente está comendo hoje em dia, isso tudo está deixando um desuso muscular, neuromuscular dessa região, principalmente na infância. E isso está levando, eventualmente, a problemas futuros. Vocês podem ver aqui como é que era no passado, antes da era industrial, como é que era a característica do crânio e como havia um distanciamento maior dessa região intranasal, mas também interpterigoidal, essa região toda da maxila era muito diferente. Veja aqui, a distância nasal está muito relacionada com essa região da maxila. E isso, então, está diminuindo, está estreitando. E a gente não se deu conta, quando a gente começou a estudar sono, dessa questão. A gente pensava muito na região de língua, de palato, de amígdala, adenoide, de septo. Nós otorrinos, eu estou querendo dizer. E a gente nunca deu bola para o palato duro, a gente pulava o palato duro. A gente pulava os dentes e o palato duro. E a gente, hoje em dia, tem que começar a ficar muito focado nisso. O meu filho, Carol, fez distração de maxila. Ele não operou a amígdala, não fez adenoide, mas quando ele tinha lá seus 4, 5 anos de idade, eu mandei fazer. E ele fez com o aparelhinho. A coisa mais fácil que tem na criança é você fazer a disjunção. É rápido, inclusive. E a gente está operando a amígdala e adenoide com 8, 9 anos de idade, que já passou da fase de tratar e não está botando o aparelho depois. É um crime que a gente está deixando essas crianças, como o Henrique falou, num ponto futuro, ter uma alteração craniofacial, um estreitamento da maxila, e vai ser muito mais difícil da gente corrigir. Essa moda agora do Dome, da Chopin, que a gente vai falar, tem muito a ver com isso. Porque se começou a perceber que grandes insucessos que a gente tem cirúrgicos, o otorrino, é por causa de uma atresia maxilar que a gente nunca percebeu. Então a gente ia lá, operava o septo, tirava as amígdalas, fazia uma uva, um palato enorme e não resolvia nada. E aí a gente se queimou como cirurgião. Isso eu estou falando ao longo da década de 80, 90. Não é, André? A gente se queimou com vocês. Os pneus, os neuros olhavam para o otorrino e falavam assim, pô, esses caras estão operando à toa. E era verdade. Só que os pacientes melhoravam, às vezes começavam a ter uma melhor qualidade de vida, isso existia. E tudo, então, pode ter relação com essas alterações cada vez mais graves que a gente está tendo da formação dessa maxila e dessa mandíbula, e isso tem a ver, então, no final das contas, com alterações de impacto nos dentes, maloclusão e também a apneia obstrutiva do sono ao longo da vida. Tá? Um artigo muito interessante, a gente é muito ligado ao grupo lá da Pensilvânia, tá? Então, tem o pessoal que fez a DOME e a Pensilvânia desenvolveu a Chopin, que é uma outra técnica, que basicamente a diferença é que faz endoscopia para fazer a disjunção. E o grupo deles estudou também, durante uma sonendoscopia, as características que favoreceriam uma correlação com uma obstrução da base da língua, na sonendoscopia, colapso concêntrico da faringe e uma diminuição de obstrução multinível na sonendoscopia. E o que eles perceberam? Que havia uma correlação tanto na distância molar quanto pré-molar. Então, as marcações que se faz entre a parte óssea alveolar, não é no dente, tá? Porque às vezes o dente está mobilizado. Mas a parte da inserção óssea, se você marcar aqui e tiver menos do que 30 milímetros, 3 centímetros dessa distância, pelos trabalhos que eles fizeram, você favorece a ter a apneia do sono e com essas obstruções multiníveis. Então, veja como é que isso é importante. A gente tem um exame que a gente faz no nosso dia a dia como otorrino, que é a tomografia computadorizada. E a gente não mede, não olha isso. E a gente está começando a fazer isso lá na UERJ, tá? A gente já fazia mais ou menos intuitivamente, e a gente está com um projeto de pesquisa agora exatamente trabalhando nessa questão. E isso não é nada de novo. Vocês vejam, isso aqui sou eu lá numa coisa que tinha antigamente chamada biblioteca. Não sei se vocês conheceram. Não existe mais. Mas nas bibliotecas eu lembro de ter lido esse artigo aqui, que foi um grupo lá da Austrália, em 1998, era a época que eu estava lá, e eu achei interessantíssimo. Só que aí eu fui conversar com o Luciano, que era neurologista, o Agamenon, que era meu colega
e a Sueli que estavam lá, e a Cris, que era psicóloga. Então, essa multidisciplinaridade do sono, não tinha com quem conversar essas coisas. E foi um trabalho que foi feito na Austrália, mas isso foi há 20, 25 anos atrás, e já se falava desse tratamento com a expansão da maxila, e na verdade aqui através de SARP e tudo mais, e isso funcionava, isso melhorava a apneia do sono. Foi um N pequeno, de somente 10 pacientes, mas eles mostraram como havia uma redução do índice de apneia. E quem mais falava, quem era o maior que gostava desse assunto, foi o Christian Guilleminot, que foi o cara que descreveu tanto a apneia quanto a resistência da via aérea, e ele era muito ligado aos cirurgiões lá de Stanford. Quando ele trabalhava, ele chamava os caras, filhos e netos de quem tinha apneia, para tratar na infância, para tirar a amígdala e a adenoide e fazer expansão. Isso que a gente está falando aqui agora, isso o Guilleminot falava há 20 anos, 25 anos atrás. E faziam trabalhos em relação a isso, tá? Então, assim, a gente deixou de operar a amígdala, a adenoide a gente opera ainda, mas a amígdala virou uma vaca sagrada, os pediatras não querem mais operar, e a gente está operando tarde. A gente pega essas crianças para operar, lá na UERJ a gente tem uma fila de paciente que só vai operar depois de 5 anos. O cara estava lá, entrou na fila com 3, vai operar com 8. Alterou totalmente a face dessa criança. Então a gente tem que operar no momento certo, que é o mais precocemente possível, e se tiver uma indicação, fazer a expansão da maxila logo depois, tá? E aqui são as técnicas que viraram essa modinha. Realmente vocês têm razão, Carol. Isso aí virou moda, mas a moda por quê? Porque se percebeu essa falha nossa como otorrino de visualizar esse problema. Então, a DOME, na verdade, é simplesmente uma distração osteogênica maxilar e expansão. DOME, pegaram aqui e fizeram um epônimo, né? E a diferença do DOME, da técnica da Chopin, é que basicamente você pode, eles fazem no estudo piloto que eles fizeram molde, medições e tudo mais, mas basicamente a diferença é que aqui era feita através da SAP, tá? O DOME foi feito através da técnica tradicional cirúrgica. E aqui você faz através da endoscopia. Então, é basicamente o mesmo objetivo que se quer, e a diferença dessas técnicas para as técnicas de SAP é que você agora tenta fazer uma expansão lá no processo pterigóide, o mais posterior possível. Inclusive, o aparelho é colocado de uma forma que você consiga colocar ele o mais posteriorizado, inclusive, eventualmente, não usando 4 parafusinhos, botando 6 para tentar chegar um pouco mais para trás. Nem sempre isso é possível, porque tem uma questão da anatomia e você tem que fazer um estudo tomográfico exatamente para saber se vai ser possível fazer esse tipo de expansão. Então, aqui você tem um paciente fazendo a Chopin, através de uma endoscopia nasal, você entra debaixo aqui do soalho, do nariz, consegue descolar essa mucosa, faz a técnica, tira, basicamente aqui faz uma incisão com um bisturi piezoelétrico, vocês estão vendo aqui, e depois você fecha. É relativamente mais simples. Existe uma vantagem fazer isso em relação ao Henrique, ao que o Henrique faz? Não existe vantagem nenhuma. É simplesmente uma técnica minimamente invasiva que também virou moda. Tudo hoje em dia tem que ser minimamente invasivo, né? Eu acredito que realmente os casos que o Henrique pega são casos muito mais graves, normalmente de alterações anatômicas muito mais importantes. Esses pacientes têm alterações sutis, mas no adulto você tem que fazer esse tipo de cirurgia, quanto menos agressivo, melhor. O avanço maxilomandibular é possível? É, mas ele é muito mais mórbido, vamos dizer assim, muito mais traumático do que você fazer uma disjunção, e essa disjunção assistida dessa forma endoscópica, então, está sendo proposta. E aí você coloca aqui, você tem os parafusinhos, onde eles ficam, você coloca eles anatomicamente na posição e vai ativando, e isso vai melhorando essa expansão. Isso melhora não só a apneia, mas melhora a respiração nasal. Porque isso é uma coisa interessante. A gente operava esse nariz, sempre operou esse nariz, e não dava certo. Mas por que esse nariz estava sendo operado no caso de apneia? Não, porque ele tem que respirar melhor. Mas aí é o ovo a galinha, porque esse nariz obstruído, às vezes, é que desenvolveu toda a doença neuromuscular, que a apneia do sono não é uma doença obstrutiva, é uma doença neuromuscular. Por isso que ela ocorre aos 50 anos e não aos 20 anos de idade. Por que a gente não tem apneia aos 20 anos? É porque, ao longo do tempo, a nossa musculatura vai perdendo não só tônus, mas também capacidade de manter a via aérea aberta. E o fato é, não adianta então só operar o nariz, você tem que fazer a cirurgia eventualmente nasal, que é um fator importante para ser resolvido, e expandir essa maxila associada em casos selecionados, aonde você meça lá as distâncias intermolar e interpermolar. É isso que se tem tentado hoje em dia criar esse conceito, essa cultura da gente fazer, tá? Esse estudo também recente do grupo da Pensilvânia mostra que você tem, avaliando essa deficiência maxilar transversa, uma dificuldade, uma maior
colapsabilidade durante uma sonendoscopia. O que eles mostraram é que se você tem uma distância intermolar e interpremolar diminuída, você vai ter que ter um aumento da FOP. A FOP é a pressão quando você bota durante a sonendoscopia, você bota o CPAP no paciente e você vai subindo essas pressões. E aí você vai olhando na via de endoscopia a abertura da via aérea. Se você precisa de uma grande pressão para estabilizar essa via aérea, a gente fala que esse paciente teve uma FOP alta. E a pressão crítica é a pressão inicial, aonde você começa a ter essa obstrução também, esse colabamento. E eles correlacionaram, tanto um quanto o outro foram relacionados ao índice, a abertura, a diminuição, a atresia entre pré-molar e molar. Então, o que se está vendo aqui é que, efetivamente, existe uma capacidade da gente tratar a apneia do sono fazendo uma técnica única. Mas essa técnica nunca vai ser única. O que a gente tem feito lá na UERJ? Eu vou mostrar um caso para vocês que a gente operou o septo e fez a disjunção da maxila de forma cirúrgica com o Henrique, a gente operou junto esse paciente, e a gente botou um MARP e expandiu. E ele teve um excelente resultado. Isso tudo é o que está sendo viabilizado daqui para frente, da gente ter isso na cabeça como uma possibilidade de tratamento para definitivamente ter melhores resultados. Então, esse é o paciente, é o Douglas, que fez a técnica, ele foi operado em 23 de agosto de 23, a gente tem 3 polissonografias dele. A primeira que ele fez no dia 20, bem na véspera, um mês antes da cirurgia, e a última que foi feita agora, recentemente, que ele teve lá no ambulatório. Até hoje ele está com o aparelho. Isso é outra coisa interessante. Os pacientes aceitam o aparelho. A gente fica achando que eles não vão querer ficar com isso na boca há muito tempo, eles se acostumam depois de um tempo, tá? E em termos de resultado, ele teve uma redução, uma pequena redução do tempo total de sono após a cirurgia, que isso pode ter sido diferença de noite para noite, tá? Uma queda da eficiênciazinha, que também foi por conta disso. Agora, ele teve uma redução discreta da latência do sono REM, um aumento do sono profundo, uma redução muito significativa da apneia, mas só que ele tinha apneia leve, ele tinha só 7,3, porque é um cara jovem, relativamente magro, não tinha uma obesidade, mas ele reduziu antes e depois de 7,3 para 2,1 índice de apneia dele. Então, ele efetivamente conseguiu melhorar, tá? E ele se sente melhor, ele fala que ele teve uma melhora consistente no seu dia a dia e tudo mais. E está bastante feliz, tá? Esse foi um caso piloto, isso era para ser uma tese de doutorado, mas quem encaminhou ele, a gente começou a fazer isso foi o Lincoln Nojima, lá no Fundão, e eles não conseguiram verba para conseguir aparelho e tudo mais. O Lincoln é um cara muito bom nisso também, ele foi treinado pelo Moon lá na Coreia do Sul, quer dizer, que foi quem inventou o marco e tudo mais. Então, a gente tem essa interação. E a Carol está com a gente agora fazendo um trabalho disso também. A gente fez uma interação com a UF para continuar um pouco isso no projeto de pesquisa dela, tá? Passa. Entrou alguma coisa aqui. Mas o fato é, gente, essa reunião está sendo muito importante e eu queria parabenizar novamente porque o grupo tão assim, multidisciplinar para a gente ver que a gente não tem um tratamento único para essa doença. Cada macaco no seu galho. E o Guilherme não falava isso também, ele falava que cada um tem que ter o seu papel. O neurologista, o pneumologista, na época o otorrino, na época lá atrás, eu não tinha muito contato com o pessoal da odontologia do sono, porque isso nem existia, só existia a Fernanda e a Cibele lá no Instituto do Sono, e eu troquei ideia com esse trabalho com elas, mas elas não tinham a menor noção da cirurgia, tá? Elas estavam iniciando os aparelhos intraorais, os avanços e tudo mais. Mas o fato é que o aparelho intraoral é uma possibilidade importante, a gente tem o CPAP sempre como uma possibilidade, então isso aqui basicamente é o primeiro passo para o tratamento de todo paciente que vai ter apneia do sono, porque o cara que se adaptar a CPAP não tem que fazer outra coisa. Agora, aquele paciente que você vê que tem uma alteração e uma possibilidade cirúrgica, a gente não deve pensar somente hoje em dia na parte do avanço. A gente tem que pensar nessas técnicas simplificadas para ter um sucesso. A gente sempre pensou, eventualmente, no insucesso cirúrgico, botar um avanço complementar. Hoje em dia, a gente tem que pensar numa disjunção, eventualmente, complementar, ou durante um ato operatório que a gente faça multinível, tá? Queria convidar vocês, o ano que vem a gente vai ter um congresso de 4 sociedades, vai ser o Congresso Pan-Americano de Otorrino e Cabeça e Pescoço, lá no INSO, lá na Barra, tá? Vai ter o Congresso Ibero-Americano da Sociedade de Cirurgia, nossa Pan-Americana, vai ser o Cariocão, que é o nosso Congresso Regional da Otorrino aqui no Rio de Janeiro, e ainda o Triológico Antigo, que vai ser o Congresso Brasileiro com as várias sociedades presentes. Então, isso vai ser em junho do ano que vem na Barra.
Esse é o grupo nosso multidisciplinar lá na UERJ, e tem residentes, tem a Paula, tem a Cristiane da Neudo, tem a Ana Amélia, a Lu Godoy, e os técnicos nós de polissonografia, que a gente está com a condição de fazer polissonografia tipo 1 em todos os pacientes pré e pós-operatórios. Então, a gente está estudando os resultados cirúrgicos e daqui para frente vai tentar cada vez mais, na interação com a bucomaxilo, com o Henrique, fazer os tratamentos ortodônticos e disjunções e avanços e tudo mais. Muito obrigado, acho que era isso. Deus, vamos fazer a blogueiragem aqui rapidinho, uma foto? Vem, Lucas, e todo mundo feliz que achei uma aula ótima. Então. Peraí, assim, todo mundo você tira. Ah, não, a gente tem que tirar. Todo mundo pode dizer, na hora que falar. Peraí. Do teto. Não, vem de pegar mais ali, pessoal. Isso. Não, aqui, o resto salva do outro lado. Isso. Todo mundo assim, uhul! Agora eu vou falar assim nós três aqui. Tem que bloquear, gente. Perguntas, né, gente? Também, exato. Tá, vocês estão também. Alô. Não, agora a gente fazer umas perguntas. Lucas está na. Duas para garantir, 3 para comprar. Fala, André. O que eu vi das 3 áreas é que o diagnóstico é ectoscópico. Eu não vi nenhum de vocês mostrou uma cefalometria, uma avaliação de um ângulo no SMA, ângulo não sei o quê, distância objetiva de números para a gente definir. Olha, porque a gente pega a realidade da vida. O paciente chega no consultório, ele é retrognata, a boca é pequena, a gente vai lá atrás e tudo definir se tem hipertrofia amidaliana, se é respirador bucal, etc., se é obeso, mas aqui eu não vi nenhum pedido objetivo de número para definir, olha, eu vou pensar numa distração, eu vou pensar num avanço maxilomandibular. O diagnóstico é clínico, é olhar para esse paciente e definir que existe essa atresia ou não. Eu só vi aqui foto. Boa pergunta. Ótima pergunta, André. Muito obrigada. Sim, o diagnóstico é clínico, porque como o Lucas e o Henrique mostraram, o tamanho da maxila depende do tamanho da mandíbula. Então, se você quiser, eu posso voltar ali a foto. Eu mostrei vários casos em que você tinha uma atresia, mas relativa à mandíbula. Eu não posso expandir a maxila muito além, porque se depois eu, ortodonticamente, não consigo resolver o caso. Eu fico com uma boca de caçapa em cima e com uma mandíbula pequena embaixo. Então, na verdade, a maxila ela tem que ter um tamanho compatível com a mandíbula. Então, você fazer uma medida não me interessa. Entendeu? Não faz mais cefalometria. Cefalometria é lateral. Cefalometria é uma medida lateral para você fazer, aí sim, para você avaliar a inclinação de incisivo, posicionamento de maxila e mandíbula antero-posterior. Para uma ortognática, sim, a gente faz o diagnóstico através de cefalometria, mas a gente estava falando de expansão de maxila. É frontal. Você tem até uma cefalometria frontal, que chama frontal de Ricketts, mas ela não tem padrões, entendeu? Porque, na verdade, você tem que comparar o de cima com o de baixo. E aí o diagnóstico foi o que eu mostrei para vocês. A gente, nós, dentistas, né, fazemos esse diagnóstico, exatamente como eu mostrei aqui. Palato ogival, às vezes, mas a gente olha os dentes. Eu olho e falo assim, será que esse dente de cima vai encaixar nesse de baixo? Exatamente essa é a pergunta que você tem que olhar para entender. Se o paciente é muito atlético em cima e embaixo e você acha que tem que abrir, aí faz o que o Henrique falou, abre em cima e embaixo, mas aí já é um procedimento muito mais, vai além, né? Isso aí, o que a gente pode fazer, André, é uma tomografia. E a gente não pede mais a tomografia de seio da face do paciente que tem apneia, não. A gente pega até o pescoço. E aí a gente tem vários fatores que está procurando. Tanto pegar essa parte mais da distância do ióide por baixo, ver a epiglote, a característica de posição da epiglote, a base da língua, porque a gente falou muito da atresia maxilar aqui, mas a gente não falou o mais importante, talvez, que é o motivo desse cara ter, às vezes, apneia, é queda da língua. Ele está sem apoio, essa língua está sem apoio. É que nem você empurrar uma cadeira sem ter o apoio aqui. Você não vai conseguir empurrar a cadeira. A língua tem que se apoiar lá na região posterior. Se você tem aquilo atrésico, você não vai ter o acoplamento da língua no palato duro. E é esse que é o problema. Você tem que criar espaço para essa língua poder fisiologicamente estar
posição lá atrás e não ficar caindo. Então, realmente, o diagnóstico é clínico, mas a tomografia, inclusive, você consegue fazer através das técnicas de reconstrução do Dolphin e tal, até o espaço da coluna e tudo mais. Então, seria o exame equivalente à antiga cefalometria que a gente ouviu falar tanto e que eu sempre achei que não servia para nada. Agora, tem um outro exame bastante interessante, que eu também achava que não servia para nada, que é a sonendoscopia. Sempre achei que não servia para nada. Hoje em dia, eu acho que tem uma validade, porque você consegue fazendo a FOP, fazendo essa questão da oclusão do CEPAP, fazendo aparelhos orais, e a gente tem algumas técnicas também da posição do avanço lá durante a técnica de sonendoscopia, botar o cara de lado e tal. Eu tive agora num congresso um mexicano que faz o e-DISE, que ele chama, que é uma sonendoscopia estendida. Ele leva meia hora, pelo menos, para fazer a sonendoscopia. Então, ele bota o cara de lado, nos dois lados e tal, e ele faz várias técnicas para tentar encontrar fatores anatômicos aí. Porque sempre eu achei que a sonendoscopia você fazia, mas não definia nada. Técnica cirúrgica, você vai mudar? Não vai, não mudava. Agora eu acho que está melhorando isso. Henrique, quer falar? Então, o único dado que eu queria passar é que nessa questão transversa, você pode medir no modelo, pegar uma régua e ver o grau de discrepância, né? Por exemplo, a distância da cúspide médio palatina dos molares, em cima e embaixo. Aí você consegue, olha, eu tenho aqui uma discrepância de 7 milímetros, né? Vou ter que expandir 7 milímetros. É basicamente isso. Mas cefalometria mesmo, não, e a gente usa muito pouco, na verdade. O que a gente faz de rotina é pegar a análise cefalométrica e olhar a radiografia. Aí a gente olha se o dente está muito projetado ou não, se o plano oclusal está muito aumentado ou não. Mas a gente realmente não fica tão focado nos números, não. É mais clínico mesmo. E hoje em dia até o diagnóstico para ortognática, né, é mais feito pela análise do perfil. A gente tem uma análise de perfil, com esses ângulos e esses números, só que o perfil do paciente, que é uma coisa que a gente pode até, né, pegar uma aula outro dia para falar. Mas o diagnóstico cefalométrico está um pouco em desuso, mas na verdade... A gente olha muito o paciente, por exemplo, numa vista frontal, né, clinicamente, né? Querem falar mais alguma coisa? Pergunta, gente? Eu queria dar um recado aqui, que a gente vai começar a residência de som no ano que vem lá na UERJ. Tá? A gente está com a visita agora do MEC, mas a princípio, ano que vem, a gente vai ter uma residência de 1 ano para todo mundo que, pelos critérios lá, já fez a otorrino, neurologia, psiquiatria, clínica médica, cardiologia, pediatria. E pneu, claro, desculpa. Não foi de propósito, né? Mas então a gente está esperando a aprovação do MEC, que talvez a gente tenha 2 vagas para o ano que vem, tá? Mais perguntas? Gente, queria só agradecer, na verdade, as palestras. Eu acho que todo mundo se interessou aqui, muita gente não tinha noção disso, né? Então, e como o Lucas falou, essa multidisciplinaridade do sono que nos permite ter acesso a tanta informação. Não queria deixar passar e agradecer o Henrique, da Equality Saúde. Obrigada, Henrique. Aos 45 do segundo tempo, pôde proporcionar essa reunião, essa primeira do segundo semestre. E, enfim, eu acho que bom jantar a todos. Obrigada mais uma vez e até a próxima, gente. Pessoal, posso dar o último recado? Eu vou precisar de amostra para minha pesquisa, tá? Agora que vocês sabem diagnosticar uma atresia, por favor, quem tiver paciente, pode mandar para mim. A gente não tem amostra nenhuma ainda, não começamos a amostra, tá? A gente vai fazer tudo gratuito pelo SUS, então, por favor, conto com vocês. Quantos você precisa? Eu preciso de 20. Quantos não tem? Bem ruim, não começou, né? Vai começar ainda, agora. Eu não tinha pesquisa. Não, começou tomado, mas eu não comecei a pegar a amostra. Não sabe. Não? Eu tô no céu, agora pode ficar. Vem pra cá. É porque não podia. Vem pra cá. Ah, posso.
Deixa eu pegar meu vídeo. Vou botar aqui, ó. Não,